Olá, pessoal. Chegando agora com mais um episódio, um novo episódio falando sobre tudo que envolve direito e medicina e mais um pouco. Mais além disso, porque pensa-se no ser humano como um todo. Não é não, doutor Renato? Comigo aqui, doutor Renato Mareschi. Muito advogado. bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, como a gente sempre fala, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo. Tudo bom? Tudo bom. Prazer estar aqui com você novamente. Prazer estar nessa localização de novo aqui. E é sempre bom. Com nossos amigos da Destar, sempre a Destar novidade. Podcast, Destar Digital. Destar. Com Jeanzinho. Jeanzinho. Estão aqui no estúdio com a gente. E aqui até com coisas diferentes, novas, né? Estamos... Iluminações novas, né? Estamos melhorando. O ambiente está melhorando. O negócio está melhorando. É isso mesmo. Vai crescendo. Tudo que no mundo vai melhorando e crescendo, vai evoluindo e ficando mais moderno. Por falar em melhorar, a gente quer agradecer também o apoio do nosso querido Jeep Clube. Isso, e do Cadê Xoxó. Né? Do qual eu tenho a honra de ser presidente. E eu também. Né? E também, passa aí, Jeanzinho, para Cadê Xoxó. Um abraço para o pessoal do Jeep Clube. E um abraço para o pessoal Flame. da Alexander Flame, nossos eternos parceiros, apoiadores, muito obrigado. Isso. Né? E o Cadê Xoxó. O Cadê Xoxó está vindo com novidades aí. Esperem, aguardem que vai ter novidade, tanto no campo do bloco, quanto do Arraiá da Festa Junina, quanto de um sambão à tardezinha que vai haver aí brevemente. Nesse ano, no Carnaval, vocês botaram para quebrar. Foi bom, não foi? Bom pra demais. Quebrar, para quebrar. Festona, parabéns, parabéns. Colocamos 2.500 pessoas ali no espaço do Aeroclube. E a tendência é sempre manter daí para melhor, mantendo a qualidade. Porque se colocar, se inflacionar demais e deixar superpovoado, pode ser que caia um pouco a qualidade e isso fica a desejar para o nosso Fulião, que sempre procurou o Cadê Xoxó como seu bloco principal, né? É verdade. Meu amigo, pois é, a gente está aqui com uma pauta muito interessante, assim, para a semana que vem já, a gente vai lançar esse vídeo já na mesma semana, então para essa semana, que vai ser a eleição, né, do Conselho do CRM. Essa é uma pauta que muitas vezes as pessoas não se ligam muito, não prestam muita atenção, mas é preciso que a gente traga aqui, que a gente deixe as pessoas plenamente orientadas no sentido da importância disso. E, dessa vez, existe um fator diferenciador, que é a questão da chapa. Tem uma chapa nova com os 40 conselheiros, ou seja, vai haver uma renovação, pode haver uma renovação, dependendo da eleição da chapa, completa, né? Então, isso é uma novidade. E a medicina potiguar do Brasil, né? A medicina do Brasil, porque nos outros conselhos a gente tem visto também esse mesmo formato. Todos os conselhos regionais têm o mesmo número de conselheiros, ou seja, 20 titulares mais 20 suplentes, né? Então, pela primeira vez, a gente está tendo nos conselhos regionais uma disputa de chapas completas, ou seja, 40 contra 40. Isso, né? Então, isso é uma novidade muito grande. Né? Isso, não é mais como era antes, quando você tinha uma troca, por exemplo, de 10 conselheiros entrando mais 10, só que 30 mais experientes, mais antigos. Já faziam parte, já conheciam toda a sistemática que envolve o conselho, né? Então não havia uma renovação completa do conselho, havia só uma renovação de parte, até para dar uma oxigenada, novos conselheiros entrarem e darem energia para os conselheiros que estavam lá trabalhando. Isso. E em outros tempos, inclusive, às vezes não havia nem chapa de oposição. Era uma chapa única, e aí os médicos votavam e tinham aqueles representantes, aqueles médicos como seus representantes dos conselhos regionais. Neste ano, que vai ter agora, vai ser dia 14 e 15 de agosto, completamente online, então... De julho, não? De agosto. De agosto? Não deixem de votar, os médicos não deixem de votar, porque é bem importante ainda tem isso. tempo ainda. Já tá tem certo. tempo para você assistir esse podcast, reassistir, relembrar, ver, indicar... Ponderar, exatamente. Indicar aos colegas que não assistiram ainda e participar da eleição como uma parte ativa, né? Porque o que acontece é a própria... existem duas chapas esse ano. Existe uma chapa que é uma chapa que é a chapa 1, encabeçada pelo presidente atual, que está se mantendo como candidato a presidente da chapa 1. E houve uma renovação de cerca de 11 a 18 conselheiros. Acho que 11 conselheiros novos. Ou seja, como você falou, se são 40, tem 29 dos antigos e 11 novos para renovar, para sempre fazer aquela renovação. Dá mais energia para poder Já renovar. a chapa 2 tem
só médicos que não têm experiência conselhal. Nem são conselheiros hoje. Não tem. Se não me engano, tem um que já foi, mas eu não tenho absoluta certeza, que não vi o nome na listagem. Não sei se a listagem era antiga ou não. Mas, independente disso, tem que tomar isso como um sinal de alerta, né? Mas vamos ver as diretrizes de cada um, vamos ver os planos de ação de governo, que daí também tem que se ponderar isso, tem que todo mundo avaliar. E você fala isso, Sidney, com propriedade, porque você já é conselheiro há muito tempo, e sem nenhum conflito de interesse, porque você já é dos que vai deixar o conselho. Exato. Eu não faço parte de nenhuma das chapas. Então, eu estou falando aqui sem conflito de interesse nenhum, não tenho nenhuma ligação mais nem com a chapa da situação, e nem fui convidado, nem tenho com a chapa da oposição, até porque já são 15 anos de conselho. Eu entrei novo no conselho e agora não quero mais participar, porque já cumpri minha tarefa. Acho que tem que ser renovado mesmo. Tem que ser, independente de ser de 30, de 10, só acho 40 demais arriscado, porque não sei, é perigoso, 40 pessoas. Não é que seja perigoso, mas é arriscado você colocar de um dia para o outro. Se houver uma transição, tudo bem. Aí tudo bem. Mas de um dia para o outro você mudar completamente as pessoas, os elementos que fazem parte daquele quebra-cabeça e que estão ali para ajudar o médico e a sociedade. Quando você falou que já cumpriu com a sua missão, eu pensei no seguinte: as pessoas pensam que ser conselheiro do CRM, ser conselheiro da OAB, eu sou presidente da Comissão de Direito Médico da OAB há 4 anos, a pessoa pensa assim, ele está ganhando alguma coisa com isso, está ganhando honorário, está ganhando... Não, é trabalho. É um sentimento de querer ajudar a sua classe, de querer ajudar a sociedade, de querer mostrar a sua experiência, os seus valores. Porque conselho de ética é a moral coletiva. Sim. Então, o conselheiro, o médico que se imbui no sacerdócio, né, nessa missão, como o Sidney falou, na missão de ser conselheiro, ele não está fazendo isso por interesse próprio. É tudo menos isso. É trabalhar de graça, né, pela classe, pela sociedade, e de fora quem está sempre buscando por algum interesse faz assim, nossa, isso é uma imbecilidade, isso é idiotice, eu não quero isso, para que isso? Mas quando a gente chega num grupo social que a gente quer trabalhar para esse grupo, a gente faz isso por amor ao grupo, por amor às pessoas, né? Então, assim, a sua preocupação é muito válida, porque a experiência do sacerdócio que todos esses médicos que estão lá, todos não, porque existe uma renovação, sim, mas existem alguns, doutor Neumann, doutor Guaraci, doutor Josmar, doutor Marco Jacome, doutor Marcos Lima, né? O nosso saudoso Francisco Edênio, que nos deixou agora e também passou tantos anos lá contribuindo, né? E tantos outros, doutora Elvira, doutora Maria do Carmo. Tá bom, não vai citar todos não. Não vou citar todos não, mas assim, eu que atuo como advogado em defesa médica há mais de 10 anos lá no conselho, né? A gente está lá há muitos anos também em defesa dos médicos, a gente vê um bom senso por parte desses conselheiros que não é de uma hora para outra que eles conseguiram, não. Pois é. É um amadurecimento. É fruto de muito amadurecimento. É um amadurecimento constante em estar participando das plenárias, vendo os colegas, por exemplo. A experiência que Neumann traz é uma carga fantástica, rapaz. É um negócio grandioso demais. O Neumann tem uma experiência que ele deixa ali, a gente sempre fica deleitando na fala dele. Evidentemente que tem os contrapontos dos outros conselheiros, e ele aceita também. Claro. Claro, ele ali é um pleno, onde a voz de todos é quem prevalece, é evidente, não é só de um. Por mais que um conselheiro traga um voto, ele vai ser questionado pelos demais e às vezes até o voto dele é rechaçado. Então, esse amadurecimento constante faz parte. Inclusive, Renato, você falou uma coisa interessante, que era bom que todos, porque não dá, mas que pelo menos de cada família ou de cada grupo tivesse um médico que fizesse parte do conselho algum dia. Porque é muito frequente você escutar de um médico que nunca fez parte do conselho, não tem ninguém na família, dizer:
Rapaz, o conselho é muito corporativista, não acusa nenhum médico, Não faz condena nada. ninguém, não faz nada. Eu escuto muito isso da OAB. A OAB não faz nada, rapaz. Se você soubesse o trabalho que a gente tem. Vamos lá e eu vou lhe mostrar o tanto de médico que foi condenado, que foi aberto processo contra eles, enfim. Agora, às vezes, é difícil processar, a chegar a cumprir uma pena em determinadas coisas, mas só o fato de estar respondendo o processo o cara já aprende. O médico já aprende, já é uma pena mesmo, ele já sofre muito tempo, às vezes 2, 3, 5, 8 anos, dependendo do tempo que esteja ali, desde se arrastando. Então é um negócio já chato mesmo. É muito comum. Mas cumpre pena sim e são processados. Isso é uma falsa impressão de quem está de fora. As pessoas precisam saber, a gente já falou sobre isso aqui em episódios anteriores, sobre como é a formalidade de um processo ético, né? Um processo ético não é uma brincadeira. Você tem instrução, você tem produção de prova, você tem perícia, você tem julgamentos com 20 conselheiros, e é uma coisa muito formal, muito solene, que não é uma brincadeira, não é uma coisa assim, vamos botar para debaixo do tapete. Não dá, não existe isso, é um processo, né? Então, você pode não saber muito de pessoas que são processadas no CRM, primeiro porque o processo é secreto. E segundo, porque quem é que sai dizendo que foi processado? Pois é. Né? Então, as pessoas ficam com a falsa impressão de que não há processos éticos. E nem o próprio conselho, nem os conselheiros, nem... só se for a parte autora, né? Que fizer isso, que for divulgar. Mas sai divulgando isso. A divulgação, quando existe naqueles avisos públicos, de censura pública ou advertência pública, aí são em grandes jornais, em locais online, que nem sempre a gente assiste, que nem sempre a gente vê. Quando é que você viu isso, um diário oficial, ou uma publicação em grande jornal de circulação, papel? Você não vê mais isso. É difícil. Não vê mais isso. Mas que é publicado, O problema é que também ninguém sai divulgando. A não ser, como eu falei há pouco, a parte autora. Dizer, olha, fulano de tal, eu vou colocar, faço questão de colocar, porque ele fez isso e foi condenado. Mas isso é muito pequeno, uma picuinha muito... A pessoa às vezes já satisfaz. Eu tenho casos que eu já conheço de que no afã do sofrimento, porque perdeu alguém da família, a pessoa vai e processa, o médico. Quando dá 2, 3, 4 anos que vai para o julgamento, eles dizem, eu nem vou mais lá para fazer a acusação, eu vou esquecer, porque já entreguei a Deus, não vai voltar mais aquele ente querido. Então, aí, sem a parte autora se declarando veementemente poderosa e instigando, e levando, como é que se diz, fatos lá no pleno, aí a parte ré, que no caso seria o médico, deslancha, tendo um advogado bom ou tendo uma causa boa, faz a sua defesa plena e é absolvido. Se tivesse até com a parte autora, a denunciante, desculpe, mais forte ali e apresenta até o final, podia até ser condenado, mas às vezes não acontece por conta disso. Então... Não, mas mesmo assim, viu, Sidney, os julgamentos que eu já tive até hoje, você falou, só um adendo com relação ao Dr. Neumann, quando você falou sobre a experiência dele, a qualidade que ele leva para os julgamentos é muito grande. Eu já tive defesas em que o conselho ficou na dúvida, né, ponderando muita coisa, e quando o Dr. Neumann disse, olha, assim, 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 a realidade é essa, aí o conselho faz a verdade. Então, assim, muitas vezes o médico ele é processado pela falta de condições que ele trabalha. Exatamente. Né? Então, ninguém melhor do que o Conselho de Medicina para entender a dificuldade do médico com relação a isso. Então, você vê assim, por exemplo, semana passada a gente teve uma defesa, né, de 2 médicas que o hospital estava sem anestesista. Simples assim. E o médico estava anestesiando também? Não, elas estavam fazendo parto. Né? Então, ela não tinha anestesia. Mas elas estavam anestesiando também, né? Elas estavam tendo que fazer a local ali, mas não podia fazer o parto cesárea. Às vezes a falta das condições leva o médico a fazer mais de uma coisa. Ele vai anestesiar muitas vezes, ou vai operar sozinho. Mas sempre com muita responsabilidade. Se tirar aquele médico dali, aquela população fica... Aí é que ela fica 100% desassistida. Exatamente. Mas acontece que o conselho, ele vai ali para preservar a saúde do médico e preservar também a qualidade do serviço. Elas estão arrasadas. Em defesa de quem? Da sociedade. Elas estão arrasadas, essas médicas. Estão, assim, super nervosas. Arranjou um cafezinho aqui para o seu amigo? Pode colocar um longo aí, por favor. Aí eu disse a elas, olha, tenham calma, porque o conselho vai entender a realidade de vocês.
tenham calma, porque a gente já teve outros casos, né? A gente teve um caso também de um obstetra no interior que não tinha como abusar a criança, não tinha como regular, não tinha como mandar a criança para Natal e a criança morreu asfixiada. Então, assim, eu digo muito para os nossos clientes, o conselho é muito tranquilo de a gente fazer uma defesa quando a gente mostra a realidade do conselho. Agora, a gente está tendo agora essa nova possibilidade de renovação completa do conselho. Aí pergunta-se, um conselheiro que não tem nenhuma experiência em julgar, que não participou de nenhum julgamento, né? Esse conselheiro, ele vai conseguir ter essa sensibilidade? Quando eu digo sensibilidade, a palavra sentença vem de sentir, né? Então, o juiz ele tem que ter sensibilidade. Na hora que o conselheiro ele atua como um juiz, ele vai ter sensibilidade para entender o que é justo, né? E aí existe um outro ponto que a gente precisa tratar, né? Não tem como deixar de tratar, que é o viés ideológico. Nós estamos tendo no Brasil um movimento de contaminação ideológica das instituições. Eu começo falando pela OAB. A nossa OAB, daqui do Rio Grande do Norte, eu penso que é uma exceção muito forte. Digo isso por ser próximo ao presidente Aldo. O presidente me chamou para ser presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde. E na época eu disse, presidente, eu até me preocupo com essa parte do viés ideológico. Ele fez, Renato, eu não tenho viés ideológico. Mas é lógico que existem as pautas e os grupos que vão buscar por esses vieses ideológicos. Uhum. Então, assim, o que a gente vê é uma busca, né, dos grupos que têm conotação ideológica política nas instituições. Isso é um pouco perigoso, né? Em qualquer instituição, você não deve ter viés ideológico. Então, o que a gente só teme é com relação a isso. É fazer algum jogo político das instituições. A gente espera que isso não seja o caso, né? Que não haja essa conotação. Mas, encarando bem a realidade, a gente estava falando sobre a insegurança que isso pode gerar pela falta de experiência, mas se houver uma conotação ideológica, o que a gente vê também é uma insegurança pelo viés político. Então, assim, hoje, o que a gente vê mais hoje, Sidney, a gente vê hoje os médicos chegando... bota aqui na central para Sidney falar comigo. A gente vê mais hoje... o médico chega para mim e faz... Renato, eu estou sendo acusado de erro médico aqui no CRM. Quais são as consequências que eu posso ter disso? Aí eu digo, olha, pelo CRM, pelo que você está me mostrando, eu penso que você pode ter aqui, por exemplo, como pena possível, caso haja condenação, né? O que é muito pouco provável, caso a gente tenha uma defesa sólida, concreta, a gente consegue ter o esclarecimento quanto a isso, mas caso tenha condenação, por exemplo, vai ser uma suspensão de 30 dias, por exemplo. Ok. A pessoa pergunta, todos perguntam, eu posso ser cassado? Eu digo, por isso aqui não. Cassação é uma coisa quando você já age como monstro e não como médico, né? Perfeito. A analogia. Mas quando você é monstro, né? Você tá... Negligenciou, foi imprudente, foi imperito, realmente foi tudo de... Não teve mais nenhuma responsabilidade... Uma suquinha, por favor, Jean. Não teve mais nenhuma responsabilidade com o paciente. Pelo contrário, você queria era prejudicar o paciente. Aí você vai ser cassado, né? Mas se você agiu dentro da sua vocação de médico para ajudar o paciente e você cometeu um erro médico, que é possível de acontecer, só quebra prato quem lava a louça, né? Então, assim, é óbvio que a sua punição não vai ser cassação. Exato. Mas, quando a gente vê a renovação de um conselho que não tem experiência, né? E que pode ser que tenha algum tipo de viés ideológico, a gente fica pensando, qual vai ser a punição que vai chegar? Como é que vai ser os julgamentos desses novos conselheiros? Você não vai ter mais aquela previsibilidade de uma... Como é que eu digo? Uma pena 1, 2, 3, né? Você vai ficar totalmente sem saber prever para o seu cliente, né? Exatamente. Entendi agora onde é que você quer chegar. Obrigado, meu amigo. Pois é. Isso aí é alguma coisa que até nos processos que a gente tem... né?
De repente, nada, dependendo de quem assuma, não há mais crime nenhum. Que é isso? E nada. Não há mais crime nenhum. Nada se torna crime. Não, pessoal, mas agora falando sério, quando a gente fala sobre essa questão da imprevisibilidade, o que eu estou querendo dizer? Como eu falei agora, os médicos ficam numa apreensão muito grande e a gente tem condições de prever qual vai ser o resultado do julgamento, né? Mas, com um conselho completamente renovado, como é que a gente vai fazer isso, né? E outra coisa, o resultado do julgamento no conselho, ele tem repercussão nos outros resultados. Num processo administrativo disciplinar perante o hospital, perante a Secretaria de Saúde, num processo criminal, né, onde você seja acusado, por exemplo, de lesão corporal, né, ou de homicídio culposo, num processo civil, onde você vai ter que pagar, por exemplo, a indenização de R$300 mil. Então, se você entra se um paciente entra com ação contra o médico no conselho e o médico e o conselho erra no julgamento, a repercussão é gigantesca. Então, assim, eu não sou contra chapas entrarem, né, a renovação do conselho. Não é isso. O que eu acho que tem que acontecer é como sempre foi. É o quê? Uma renovação gradual. Se você tem uma renovação completa, imagine, você tem hoje no Rio Grande do Norte 300 juízes de direito atuantes. De repente, os 300 saem, inclusive os desembargadores, todo mundo, o judiciário inteiro sai, e uma jurisprudência completamente nova vai ser formada de juízes que acabaram de se formar e entraram para ser julgadores, sem nenhuma referência. Então, como é que isso vai acontecer? Qual é a segurança jurídica que isso vai ter? Então, um conselho completamente renovado causa essa preocupação. Inclusive essa insegurança jurídica que você está falando. Inclusive a insegurança jurídica, exatamente. Então, assim, eu penso que isso deve ser revisto. Não é, eu acho que o momento de renovação completa, não acho apropriado. Não estou falando isso contra o grupo, acho que o grupo tem direito de entrar, mas de forma, como eu falei, gradual, de forma que eles entrem no conselho entendendo qual é a cultura do conselho. A menos que houvesse uma transição entre uma e outra, então, né? Exatamente. Pelo menos isso. É muito comum, por exemplo, o médico chegar para mim dizendo assim, Renato, eu vim procurar para fazer minha defesa no PEP, mas eu já tinha um advogado na minha defesa da sindicância. Isso já aconteceu várias vezes. E aí eu digo assim, deixa eu ler a sua defesa na sua sindicância. Teve uma médica agora que contratou um grande advogado, gente boa demais esse advogado, super competente. Quando eu fui ler a defesa dele, eu disse, tá excelente a defesa dele. Muito bem feita, muito boa. Agora, não está entendendo como é que o conselho pensa. Não está entendendo a cultura médica. Porque ética, como eu falei, é a moral coletiva. Então você tem os valores médicos que devem ser observados. Então quando um advogado fala, mas a lei tal, mas a lei tal, mas a lei tal... Sim, mas e como é que a medicina pensa? Né? Então não adianta você trazer só argumentos jurídicos se você não trouxer argumentos culturais da medicina. Então, só para encerrar o argumento, eu penso que deve haver a renovação? Sim, como sempre houve. Mas a renovação completa eu penso que é prejudicial.